Bem-vindo a mais uma aula de Introdução à Filosofia. Esta é a primeira aula do segundo módulo do curso. Será uma aula mais curta e terá como objetivo, dentro da perspectiva do conhecimento filosófico, apresentar as principais particularidades deste tipo de conhecimento. Ou seja, particularidades do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, desde o princípio, é constituído por um conjunto de características próprias deste tipo de conhecimento. Podemos considerar aqui 5 características. Mas, é importante, desde já, ter a certeza de que o conhecimento filosófico possui outras características, além das 5 principais tratadas nesta aula. Assim, as 5 principais características do conhecimento filosófico são: racionalidade, questionamento, uso de conceitos, transmissão pelo diálogo e desenvolvimento da reflexão crítica. A característica racionalidade surge na filosofia dentro de um contexto que você já estudou. O primeiro movimento do ser humano para resolver os problemas do mundo real, concreto, foi o pensar mitológico. Mas, o conhecimento mitológico não consegue comprovar aquilo que respondia, o que levava os povos a buscarem novas respostas. Por volta do século VIII a.C., com o advento do comércio entre os gregos e os orientais, surge da parte dos gregos o calendário e a moeda. Estas e outras invenções progrediram para aquilo que conhecemos como abstração de raciocínio. Assim, a maneira de raciocinar evolui do concreto para o abstrato, trazendo inclusive a invenção da escrita alfabética. Após a escrita alfabética, vamos encontrar os gregos criando a organização política, o que culminou com a democracia grega. O questionamento é outra característica do conhecimento filosófico. Como também já estudamos, antes da Idade Moderna, a filosofia era tida como o conjunto de conhecimentos em proveito do ser humano. Na Idade Moderna, acontece a divisão dos saberes ou ciências. Com este advento, a filosofia passa a funcionar observando as bases de cada área das ciências, tendo como um dos principais objetivos a construção e o estudo dos conceitos. Foi a partir da construção e do estudo dos conceitos, que se fundamentaram as explicações das bases de cada ciência ou área, a exemplo da filosofia do direito, filosofia da física, filosofia da religião, e assim sucessivamente. Vamos a mais uma característica do conhecimento filosófico: a transmissão pelo diálogo. Antes da Idade Moderna, como já vimos, a filosofia era considerada o conjunto dos saberes em proveito da humanidade. Temos então a filosofia concentrada no diálogo. É importante observar que o diálogo é a conversa entre duas pessoas. Desta forma, a filosofia parte do pressuposto que pessoas com diferentes conhecimentos possuem condição de dialogar. É este diálogo o meio para a construção de novas ideias, e para a percepção de novos pontos de vista. Um outro aspecto relevante, e que é característica fundamental do conhecimento filosófico, é o reconhecimento de que não há interlocutor ignorante. Os interlocutores, na verdade, possuem conhecimentos diferentes. Conhecimentos que são baseados e delimitados pelas suas experiências de vida. Por fim, chegamos à quinta característica do conhecimento filosófico: a reflexão crítica. A reflexão crítica é a capacidade de utilizar a inteligência ou o intelecto, para repensar as situações, desde as mais comuns até as mais complexas, sem se basear em crenças sem embasamento ou em ideias preconceituosas. A reflexão crítica está associada ao pensar, refletir, sem preconceitos. Aqui, preconceito tem realmente o sentido de conceitos prévios ou anteriores. O pressuposto é que o conhecimento é construído a partir da reflexão, do pensar, com desprendimento ou dos conceitos anteriores. Por isso, a filosofia admite que a reflexão crítica é o oposto de preconceito, e é usada para evitar o preconceito. Aqui, encerramos mais uma aula de introdução à filosofia. Se você sente-se seguro, responda ao questionário da aula. Caso contrário, faça a revisão da aula.